Só as músicas para ser Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 39. Glórias a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós vale ele verter.
14. Glória a Deus. Do 8 ao 14. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem puder colocar de pé, reverência à Santa Palavra de Deus nesta noite. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Viveram, se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza, diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vós porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir de oração, se manifesta. Eu e minha casa. Glória a Deus. Pedir para a diaconisa Kedma fazer essa oração. Oremos. Senhor, meu Deus bondoso Pai, gratidão por mais um dia, por mais uma vez que até aqui chegamos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está vindo, por cada irmão que já está aqui, aqueles que não conseguiram. Senhor Jesus, continua abençoando aqueles irmãos que queriam, tinham um anseio de estar aqui, mas por motivos de doença ou porque não está conseguindo, não puderam. Senhor Jesus, venha entrar-nos lá, venha cobrir com o teu sangue, venha, Senhor, continuar abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Os irmãos podem se assentar. Nosso grupo de louvor vamos estar adorando ao Senhor nesta hora. Aleluia. Os irmãos que aí estão, não percam a oportunidade de adorar o Senhor, que Ele se faz presente em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluias. Hoje é um dia maravilhoso, irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maria, oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amado, Deus tem feito maravilha. Deus tem feito maravilha. E no frio Deus também opera milagre. Entenda isso, irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar os irmãos mais uma vez para a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero ser Senhor amado.
Glória a Deus. Também quero abrir oportunidade para alguém contar uma bênção. Então, alguém contar uma bênção. Tem bênção? Glória a Deus. Mariana. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Em todo tempo devemos agradecer a Deus, né? Principalmente quando as nossas orações, as nossas súplicas são atendidas, né? E aí essa semana eu abri ali o meu celeiro e falei, eita Senhor, o que será, né? E aí continuei orando, mas entreguei na mão do Senhor e me despreocupei. E aí quando foi mais tarde, no decorrer do dia, né? Deus enviou 2 anjos do Senhor e falou assim, olha irmã Eliana, aqui está o que o Senhor preparou para você. Glória a Deus. E além disso, ainda tinha coisas que eu nem pedi que estava ali já. E aí eu falei assim, como Deus é detalhista, né? Ele supre as nossas necessidades e a gente fica radiante, né? Porque assim, eu orei, agradeci a Deus, mas fiquei no decorrer do dia, foi muito corrido esse dia, e aí eu ouvi batendo palma, eu falei assim, nossa, quem será esse horário? Eu nem estaria aqui em casa, mas aí quando eu desci, nossa, eu fiquei muito emocionada com meu Deus, porque olha, o Senhor, Ele supre as nossas necessidades em glórias, e quando a gente menos espera, o Senhor, Ele provê. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, não só pela minha vida, mas pela vida da minha família, porque nós não estamos aqui em vão, né? Nós não estamos aqui nas nossas orações em vão, menos ali em números reduzidos, mas eu tenho certeza que Deus, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da nossa angústia. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família e pelos irmãos da Assembleia de Deus Missões de Paz. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, te amamos, Senhor. Aleluia, né? Eu vou louvar a Deus comigo em agradecimento ao Senhor, porque o Senhor, Ele é bom, né? Em todo tempo, mesmo que nós não vamos entender hoje, né? O trabalhar do Senhor, mas o Senhor, Ele continua conosco, né? No controle de toda a situação. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Abençoa o teu povo, Senhor. Os teus filhos, Senhor. Aleluia, glória a Deus.
glória a Deus, quero deixar a oportunidade aberta ainda para mais uma bênção. Conta a bênção, irmão. Glória a Deus. Acabou-se o mancebo das bênçãos? Tem que orar mais pela vida de vocês, né? Jejuar mais, orar mais, para que Deus venha dar bênção mesmo para vocês. Dê bênção material, espiritual e material. Quando fala material, o povo gosta, né, irmão? É interessante, você quer ver o povo alegre, é falar que Deus vai dar bênção material. Eu vou abrir a oportunidade para o diácono Daniel Ferreira fazer uma saudação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Irmãos, eu quero ler o livro de Jó. Aleluia, glória a Deus. Seu capítulo 14. Aleluia. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Que diz assim, 14, eu vou ler só apenas o versículo, que é o versículo 7. Ele diz assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Amém? Aqui, Jó, ele roga, fala com o Senhor, e Jó ele chega a uma conclusão que, diferente do que aconteça, diferente do problema, diferente da dificuldade, ainda há esperança. Muitas das vezes, há situações, as circunstâncias que nos fazem querer duvidar se vai dar certo, duvidar se a gente vai conseguir caminhar, duvidar se a gente vai conseguir se levantar. Mas nós temos que aprender e entender uma coisa, que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Os nossos planos, os nossos sonhos nos levam até tal ponto, mas o Senhor ele tem algo maior para nós. Os planos e os objetivos que temos nos levam a tal lugar, mas o Senhor tem algo maior. Podemos falar, por exemplo, da vida de Ezequiel. Ezequiel cresceu e o objetivo dele era ser sacerdote, igual o pai. Só que o plano do Senhor para a vida dele é que ele fosse profeta. Talvez você não entenda o que está acontecendo, e o que aparece é que vai dar tudo errado, que está dando tudo errado. Mas o que o Senhor está fazendo é como se Ele estivesse fazendo na vida de José. Faz com que ele chegue no fundo do poço, para que quando ele chegue lá, ele veja que a única solução e a única saída é o Senhor. Talvez você não veja esperança, não veja uma saída, mas o que está acontecendo é para que Deus ele venha mostrar que é Ele quem cuida de você e que é Ele quem cuida da sua vida. Amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria também de ouvir aí as irmãs. Glória a Deus. Glória, glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia!
amor. O Senhor não quer, Jesus. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Os irmãos aí conseguem se colocar de pé. Desde já quero cumprimentar a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja pode dizer amém? Que a gente possamos orar com fé, com esperança, que a gente não vai embora hoje conforme chegamos. Que Deus possa nos perdoar por nossas falhas e agradecer que a gente possa estar aqui mais uma vez adorando e tomando a ceia do Senhor, amém? Que essa ceia talvez seja a última, ou pode ser para alguns primeiras de várias, também diferente. Que Jesus está voltando, nós precisamos glorificar em tudo que acontece, que nós gostamos ou não, que Ele está no controle e Ele sabe todas as coisas. Oramos então? Pai eterno, soberano Deus, Deus que sabe todas as coisas que nos trouxe aqui no dia de hoje, quero dar graças, Senhor, profundamente, Senhor, quero dar graças e agradecer, Senhor,
porque Tu és bom e misericordioso. Tu nos trouxe aqui, Senhor, meu Deus, não porque somos bons, nem melhor do que ninguém, Senhor. É porque Tu cuida de nós e decidiu que a gente ia estar aqui hoje, Senhor. Alguns podiam nem querer estar aqui hoje, mas Tu trouxe, Senhor, sem vontade e sem condição. Mas Tu trouxe com algum propósito, Senhor. E desde já eu Te agradeço em nome do Teu Filho amado, Senhor. Porque eu sei que tudo que eu pedi e agradecer em nome do Teu Filho, eu sei que assim será feito, Senhor. E desde já Te dou graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, pode se sentar, louvando, bendizendo, Glória a Deus. o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, nós estamos numa semana inteira falando sobre nós estamos a semana inteira falando sobre Ezequiel 37. Nós estamos a semana toda falando sobre o livro de Ezequiel, a visão de um vale de ossos secos. Nessa semana nós já tivemos várias interpretações, várias palavras. Hoje mesmo, na tarde, o Senhor falara conosco através da sua bondosa palavra. Embora hoje é um culto de ceia, aonde trata-se sobre a comunhão da igreja, a comunhão do corpo da igreja com o corpo de Cristo, em uma só visão. Essa semana nós falamos sobre a família, sobre o casal, que para ter prosperidade material na casa, os dois precisam trabalhar com uma visão só. Pode ter dois pensamentos, mas uma visão só. E muitas das vezes alguém tem que abrir mão dos seus pensamentos para que possa fluir a vontade do seu companheiro ou da sua companheira. Então abrimos mão muitas das vezes para que nós tenhamos paz, alegria, abundância. Isso aconteceu com o povo de Israel no contrário. O povo de Israel, eles se dividiram, o reinado de Davi se dividiram em dois reinos. Reinado do norte e reinado do sul. Reinado de Judá e reinado de Israel. E por eles se dividirem, ficou presa fácil para o inimigo. Nós aprendemos isso aqui essa semana, que quando nós estamos em dois e um lado se quebra, alguém não apoia o outro, a nossa casa está prestes a cair, está prestes a perder a sua excelência, pode ser até a excelência motivacional, aquilo que está motivando aquela família a caminhar adiante. E o que eu tenho nesta noite, a comunhão nossa com Cristo, ela não pode ser banida. A comunhão da igreja com o Senhor Jesus, nós sempre temos que perder a nossa razão, negarmos a nós mesmos para nós acompanharmos a visão de Deus, a visão de Cristo Jesus. Porque se nós quisermos entrar no plano perfeito, nós temos que fazer muitas das vezes, ou todas as vezes, a vontade de Deus. Pastor, isso quer dizer que o Senhor não tem alegria em que eu tenho vontade própria? Não foi isso, não é isso que a palavra ensina. Não é isso que a palavra ensina, porque nós vamos observar grandes textos dizendo que quando nós tomamos uma posição diante de Deus, o Senhor sempre nos abençoa de forma sobrenatural e o Senhor sempre coloca o homem ou a mulher em destaque. Quando nós observamos a vida de José, que a qual o Senhor tinha um grande plano com ele, Deus tinha um grande plano com ele, mas para que ele pudesse entrar no plano, ele precisou
tribulação momentânea para a sua vida. Embora Deus tinha o melhor para com ele, agora ele tem a perseguição dos próprios irmãos. E os próprios irmãos começam a perseguir José e leva José para o poço, joga ele dentro do poço, depois vende ele, e por causa dos seus irmãos, entre aspas, agora ele vira prisioneiro. Mas mesmo como prisioneiro, Deus tem um plano com ele. O que eu quero trazer nesta mensagem para o seu coração no dia de hoje? Eu não sei o que é que está fazendo você prisioneiro. Tem hora que a circunstância financeira, ela deixa você prisioneiro, sem força, sem motivação para fazer alguma coisa. Mas quando nós entendemos que o meu plano, eu vivo o plano de Deus e Deus tem o melhor para mim, pode dar o maior sacrifício, pode dar a maior perseguição. Escute essa palavra em nome de Jesus. Deus sabe dar a viravolta na sua vida para que você possa tomar o lugar aonde Ele tem para você. Aleluia. Vocês entenderam isso? Então não fique preocupado. Quando nós entramos no plano de Deus, quantas das vezes muitas pessoas entendem que está perdendo? E muitas pessoas deixam de servir a Jesus por causa de entender que está sendo derrotado. E quantas das vezes, irmão, quando nós abrimos mão dos nossos sonhos para viver de Cristo, nós confiamos em Deus e sabemos que Deus sempre tem o melhor para conosco. Deus sempre tem o melhor para com a nossa família. Deus sempre tem o melhor para os nossos planos. Deus sempre tem o melhor para o nosso trabalho. Quantas das vezes nós fazemos coisas, queremos o Senhor, queremos que Deus faça segundo o nosso modelo, e Deus não faz segundo o nosso modelo. Interessante, irmãos. A única certeza que nós temos, quando nós fazemos um plano, a única certeza que nós temos é que nunca vai ser do jeito que a gente planejou. Pode ser quem fizer o plano. Isso, se você parar um pouco para pensar, nós temos várias pessoas aqui que fizeram alguns cursos diferentes para tentar uma proposta melhor. Mas se eu perguntar para todos vocês, vocês vão dizer: nunca foi do jeito que eu imaginei. Todos os planos sempre foram diferentes. Interessante que até mesmo quando nós saímos de casa, nós vamos em algum lugar, muitas vezes sempre tem alguns imprevistos, nunca acontece da forminha que a gente gostaria que acontecesse. Por quê, pastor? A primeira coisa que precisamos entender é que a vontade de Deus, ela é suprema sobre o universo. A vontade de Deus, ela rege tanto os homens bons quanto os homens maus. A vontade de Deus está sobre todos os homens. E pode ter certeza, irmão, que se você andar na retidão do Senhor, as bênçãos do Senhor virá sobre você e sobre a sua casa. Mas quando o homem anda fora da direção de Deus, a palavra de Deus que todas essas maldições virá sobre você. Então quero bênção, eu ando na direção da palavra do Senhor, na obediência. Eu quero maldição, eu saio fora. Ah, foi Deus que jogou a maldição? Não, irmão, nós procuramos no próprio caminho. E quando Israel decide andar dividido, reinar dividido, eles dividiram a força. Você sabe que eu e você muitas das vezes não vamos mais à frente porque nós se dividimos. Se nós fôssemos mais unidos, as coisas aconteceriam melhor. Se os planos nós começássemos a vestir mesmo com lealdade as necessidades dos nossos irmãos, poderia ter certeza, irmão, que nós seríamos mais fortes. Há um ditado aí fora, uma filosofia bem forte, que juntos somos mais fortes. É usado por todos os cristãos, evangélicos, católicos, de todas as religiões é usado.
é usado lá no time de futebol, é usado no boxe. Todo lugar que você vai, ao dizer é o mesmo. Junto é mais forte. Por quê, irmão? Porque aonde há comunhão, há força. E a palavra de Ezequiel aqui trata-se de alguém que morreu, perdeu a sua força, perdeu a sua virtude. Porém agora, vocês pensam que você é fácil ser pastor, gente? Não é fácil ser pastor. Eu estou falando aqui, a gente vê cada coisa que a gente desacredita. Nós não podemos sair da visão de Deus. Nós não podemos sair da visão de Deus para que as bênçãos de Deus venham sobre nossa casa e sobre a nossa família. Você sabe que muitas das vezes as questões materiais da sua casa não acontecem conforme a vontade de Deus por causa dos seus comportamentos materiais. O espiritual não acontece por causa do material e o material não acontece por causa do espiritual. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós se dividimos. Irmão, eu tenho que entender que a vontade de Deus é suprema sobre a minha casa. E não parece que o pastor está falando coisa com coisa. Tem hora que é o material que impede o espiritual ir bem. E tem hora que é o espiritual que impede o material ir bem. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque tem crente, irmão, que Deus gosta de abençoar ele, mas gosta de abençoar ele na visão espiritual. E quando ele sai da visão espiritual, viu? O devorador começa a entrar na casa dele. E ele não sabe por que o devorador está entrando. É por causa das visões espiritual. Irmão, Deus quer ver você espiritualmente. Então, quando o crente se adota desta visão, eu tenho que viver o espiritual. O Senhor começa agora a abençoar a sua casa. Como eu falei aqui na tarde, que é por causa de você é que as bênçãos do Senhor vai para a empresa, vai para a casa, vai para a igreja, vai para o lugar, vai para o bairro. Eu me lembro que numa certa fase da minha vida eu fui para dirigir algumas congregações. Interessante, irmão Jefferson. Eu chegava na congregação, era rua de terra. E eu falava para Jesus: Jesus, tua palavra diz que aonde nós pisarmos a planta de nossos pés tem que ser abençoado. E daqui a pouco começou aqui no Jardim da Conquista. No Jardim da Conquista, quando a igreja vai alugar o salão. E naquela época a igreja ia alugar o salão, estava em outro ministério. E nós vamos ver o salão. E quando nós chegamos lá e vamos para ver o salão, a rua ainda estava cheia. A igreja estava no mesmo lugar até hoje. A rua estava cheia de barro, difícil acesso. Os irmãos, ninguém vai vir aqui não. E naquele dia nós profetizamos: olha, logo, irmão, onde chega o povo de Deus para fazer uma congregação, a bênção do Senhor vem junto. Aí daqui a pouco, a primeira coisa que veio para lá foi as guias, o asfalto, as coisas começam a melhorar. Aí outra vez nós fomos aqui para o Jardim Santo André. A rua também estava toda emburacada. Irmão, pode parecer coisa simbólica, mas para quem vive o espiritual entende que através do espiritual, as potestades malignas que se encontram nos lugares tentando tirar a bênção do crente, aleluia, ele precisa bater em retirada, porque sabe que ali tem a autoridade de Deus, aleluia. Agora tem crente, irmão, que ele não tem autoridade, ele não tem autoridade espiritual nem com ele mesmo. Por quê, irmão? Porque perdeu o interesse de trabalhar na visão de Deus. E tem hora, irmão, que nós precisamos voltar para a visão de Deus. O que é voltar para a visão de Deus, irmão? Tem hora que os nossos planos estão sequíssimos como crente, como visão de cristão. Eu agora só faço o que eu quero, da maneira que eu quero.
Irmão, parece que está uma vida monótona. Tem hora que é hora de você vivenciar um pouco das loucuras espirituais. Você colocar em pauta as visões espirituais. Aí o Senhor começa a ordenar anjos a acampar ao teu redor para te guardar em todo o teu caminho. Aí quando eu abraço a ideia, pastor, isso é loucura que o senhor está pregando. Quando eu abraço a ideia que a partir de hoje eu vou ser um servo, uma serva do Senhor abençoada para me viver o espiritual, aí o Senhor começa, aleluia, colocar os anjos, e a Bíblia diz que o Senhor dá ordem ao teu respeito. Aí então o que é dar ordem ao teu respeito, irmã Lia? Você vai passar aqui na rua, tem potestade do mal lutando contra a sua vida. Aí o Senhor ordena: olha, anjo, vai na frente da irmã Lia lá, abrindo o caminho para ela, porque a passagem, a vida dela já está bem pesada. Entra, abre caminho para ela, e daqui a pouco as obras do Senhor é manifestada através da sua vida, e você não sabe por que isso acontece. Eu me lembro que eu fui fazer um dia, eu precisava ir visitar um irmão. O irmão estava lá 58 dias internado no hospital, 58 dias desenganado pela medicina. Aí eu encontro o sogro dele aqui no Jardim da Conquista, e aquele homem fala para mim assim: olha, meu genro está 58 dias desenganado lá. E eu falei: já foi algum crente lá? Vai crente, vai outro, não. Mas já foi algum pastor lá orar? Não, não foi. Eu posso lá orar por ele? O senhor vai? Claro que eu vou, irmão. E quando eu falei que eu iria, eu marquei com a família, eu marquei que nós iríamos depois do culto, 9 horas da noite. Eu ia sair do culto aqui e ia lá para o hospital. Irmão, para começar, estava fora de horário, sim ou não? Só que crente precisa ter determinação. Crente, quando vive um espiritual, irmão, não tem barreira contra ele. Escute isso, irmão. Quando nós vivemos um espiritual em comunhão com Deus, as barreiras terrenas, barreiras infernais caem por terra. Aleluia! Eu me lembro que eu chego lá, olha qual hospital ainda, irmão. Santa Marcelina. Você consegue entrar fora do horário? Hã? Não. E eu cheguei lá, nem a credencial do pastor eu tinha levado. E eu falei: eu vim orar em favor do fulano. Daqui a pouco o povo começou a abrir as portas do hospital e me levar até o jovem Cassiano. Se vocês olharem lá no Facebook, lá no início dos anos 2014, 15, vocês vão ver lá ele testemunhando na igreja. Estava lá na sandália cor de prata ainda. Ele estava lá em coma, estava desacordado. Porém, quando eu chego lá, irmão, ele olhava: o senhor que é o pastor que vai orar em favor do Cassiano? Sou eu. Aqui, é por aqui. Sabe por quê, irmão? Porque os anjos, aleluia, o Senhor dá ordem ao teu respeito, aleluia. As batalhas espirituais já foram vencidas nos ares, vocês entendem? As batalhas foram vencidas através dos poderes. Não é poder da terra, não é poder de aquisitivo, de finanças. Olha, abre a porta aí que eu vou te dar alguma importância. Não, irmão, você tem contato com o céu. E quando o crente está com contato no céu, pode ter certeza, irmão, que crente que tem contato no céu consegue abrir muitas portas aqui da terra. Vocês entendem o que eu estou falando? Se você não captou ainda, irmão, as portas que estão fechadas na sua vida, você consegue através das portas espirituais. Eu vou soprar sobre vocês osso seco, vidas, e você vai viver. Olha a palavra de Deus para os ossos. Pastor, mas a minha fé ainda é pequena. Osso, ouve a voz do Senhor. Ô igreja, ouve a voz do Senhor.
O milagre, irmão, está ainda ouvido para a voz do Senhor, aleluia. Pode ter qualquer porta fechada, o milagre está ainda ouvindo a voz do Senhor. Vai viver novamente, aleluia. Seus sonhos não vão morrer, aleluia. Ah, pastor, mas minha vida hoje está fraca espiritual. Eu gostaria de ser como eu era antes. Olha uma coisa, a promessa de Deus para a sua vida: você não vai ser como era antes. Você não vai ser como era antes. Pastor, que tristeza o Senhor me deu. A promessa de Deus para a sua vida é que você vai ser mais do que você era antes. Porque Ele não tem, aleluia, uma conta limitada para a sua vida, aleluia. Ele tem muito mais do que você pensa e imagina. A Bíblia diz que é muito mais do que o seu coração almeja, aleluia. Agora, para mim viver isto, eu preciso dar ouvido à voz do Senhor, aleluia. E tem horas, irmão, que nós achamos que a voz, achamos que os planos do Senhor estão diante de uma visão pequena. Tem hora que nós queremos enxergar tanto uma formiga, e começamos a olhar para uma formiga: Senhor, eu quero enxergar uma formiga. E o Senhor está te mandando você levantar a cabeça. Porque para você enxergar a formiga, você tem que muitas das vezes até se prostrar para querer enxergar. E você deixa de enxergar o horizonte. Quantos estão entendendo? Aleluia. O Senhor quer você de cabeça erguida. Aleluia. Levante a cabeça. Aleluia. Porque o que eu tenho para vós, aleluia, é muito maior do que os seus sonhos. Aleluia. Quantas vezes nós ficamos presos em picuinhas, em probleminhas, e na verdade o Senhor está fazendo você levantar a cabeça, aleluia. Ouve a voz do Senhor, aleluia. Se você ouvir, você vai ter vida, aleluia. Se você ouvir, você vai haver prosperidade, aleluia. Se você ouvir, você vai haver em você comunhão, aleluia, entre céu e terra, aleluia. O segredo está em ouvir a voz do Senhor, aleluia. Oh, glória. Interessante que o Senhor está falando que vai pôr nervo. Eu falei sobre os nervos essa semana. A semana toda eu falei sobre os nervos. Os nervos são as estruturas da sua casa, porque são os nervos que mantêm de pé. Essa tarde eu falei sobre as estruturas do obreiro, que é a oração. Eu falei sobre a estrutura, que é o conhecimento, seja da palavra ou no âmbito geral. Se você quiser crescer, irmão, nunca pare de aprender. Sempre procure mais. Porque todas as vezes que você busca, você vai encontrar. É dessa forma também as fontes celestiais. Quanto mais você bate, aleluia, mais tem para você. Quanto mais você busca, mais Ele vai te dar, aleluia. Quanto mais você coloca, aleluia, o pote lá na água da vida, o Senhor tem mais vida para você e prosperidade, aleluia, na sua casa, na sua família, aleluia. Quanto mais você busca a cura da parte de Deus, o Senhor tem para você, aleluia. É a palavra do Senhor, então está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, então, olha, ouve a voz do Senhor. Para quem que Deus mandou o profeta falar? Para quem? Ossos têm ouvido? Mas a partir do momento que houve uma ordenança do céu, até o que não existe lógica, precisa existir agora, porque vai ter que dar ouvido para a voz do Senhor. Eu falei aqui, irmã Adriana, nessa semana, que nós sabemos falar o português, e Jesus sabe falar os 6. Fala a linguagem dos ossos. Osso ouve a voz do Senhor, e o osso precisou o quê? Dar crédito para a voz do Senhor, e sai, dá ruído aonde eles estiveram. Aonde estava o osso? Ô irmão, até a cena seria engraçada. Ia sair osso pulando de todos os lados, e cada um unindo ao seu lugar. Só que o ruído muitas das vezes é um ruído feio. Você sabe que tem tribulação que vem, irmão, como um rebuliço na sua vida, para te colocar você no lugar perfeito?
Você sabe que tem rebuliço que vem na sua vida para você colocar mais você diante dos pés do Senhor, te clamando, para você verdadeiramente viver um espiritual? Você sabe que tem rebuliço financeiro que acontece na sua vida para te educar, aleluia, para que você tenha uma vida perfeita financeira? Se eu perguntar para os irmãos aqui, pode ser que tenha. Se eu perguntar para os irmãos aqui, quem é que fez aí economia para saber como mexer com dinheiro nos termos principais? Muitas vezes nós fazemos o que, irmão? Nós quebramos a cabeça, sim ou não? Erramos! Nós falamos aqui essa tarde que nós não é porque nós não deu certo na primeira que nós já vamos desistir. Nós não conseguimos o alvo que a qual Deus tem para nós, ou que o nosso sonho almeja, é que nós vamos parar. Ô irmão, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, aleluia. Pode ser que você almeja estar em uma circunstância espiritual e você ainda não alcançou. Por que não alcançou? Porque, irmão, muitas das vezes o alvo é assim, ó. Imagina uma fonte triângulo aqui, ó. Fala comigo, batalhas. Fala, lutas. Sobe. Irmão, tem hora que a luta sobe e o espiritual nosso faz o quê? Nós se enfraquecemos, sim ou não? Tem hora que a luta vem e aí o nosso espiritual vem subir. O que acontece? Desce. Aí daqui a pouco você vai lá para os pés do Senhor Jesus pedir por misericórdia. Aí o Senhor te fortalece. Entenda, irmão, quanto mais próximo da vitória você tiver, mais luta você vai ter. Então as lutas vai ser uma forma que vai ser a provação do ouro pelo fogo. Vai ser o fogo da sua provação com a sua vitória. E quantos crentes, na hora que Deus está prestes para dar a vitória para ele faz o quê? Desiste. Ontem eu falei aqui do Thomas Edison. Falei do Thomas Edison que está lá fazendo a lâmpada. Interessante que eu fui ler um livro dizendo que Thomas Edison já tinha tentado mais de 1000 vezes. E a lâmpada não tinha funcionado. Mais de 1000 vezes o homem tentou para fazer a lâmpada e ele não conseguiu. Possivelmente eu e você estaria dizendo: eu fui o derrotado porque eu perdi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E agora Thomas Edison deveria ter falado chorando em grego e alemão, né? Porque perderam várias tentativas e não conseguiu. Mas diz os historiadores que Thomas Edison guardava cada experiência que ele fazia. Ele guardava lá no seu lugar científico, ele guardava cada experiência. A irmã Dileia fez um tempo arquitetura, e eu me lembro que um dia ela veio com o conselho do professor, e o professor falava para ela assim: nunca joga nenhum croquis que você faz fora, porque aquele croquis é o dia, pode ser que você vai precisar dele. Sabe o que eu quero te dizer, irmão, nessa palavra dos ossos de osso seco? Pode até ser que muitas coisas da sua vida você fez e parece que não deu em nada, mas não jogue esta experiência fora, porque Deus tem projeto, aleluia, para a sua vida, aleluia. O projeto é de Deus, aleluia. Oi, irmão, mas não é o projeto lá dos outros, não. O projeto chamado você. O projeto chamado família sua, aleluia. Esse projeto é de Deus, aleluia. Então você é um projeto de Deus, aleluia. A sua família é um projeto de Deus, aleluia. E quantas vezes por causa de uma perca, porque as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, sabe o que a gente fazemos? Ó o que nós fazemos? Eu desisto, eu não quero mais. Eu não quero saber mais, eu desisti. Os planos de Deus ainda estão em pauta, aleluia. Não desista, tenha determinação, aleluia.
tem que ir até o fim. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Eu tenho certeza que vai fluir, irmão. Vai fluir, mas pastor, eu já tentei 1, 2, 3 vezes. Hoje mesmo. Eu encontrei um jovem na rua. Ele diz assim: pastor, é uma sina, pastor. A gente nasceu para viver o que é Deus e acabou. Eu falei: não, jovem, você não nasceu para viver o que é, não. Você nasceu para viver os planos de Deus, aleluia. E ele começou a dar crédito para minha palavra. Ô irmão, eu comecei o quê? Ministrar a palavra do Senhor nesta semana sobre a vida dele. Olha, você pode não ter esperança nenhuma, mas mesmo sem esperança, aleluia, Deus faz tudo acontecer, porque Ele pode. Ele é Deus, aleluia. Você precisa ter a fé de Ezequiel. Qual fé, pastor? Esses ossos podem viver? Tu sabe, Senhor, aleluia. Ô irmão, tem hora que você não precisa falar muita coisa para o Senhor. Você simplesmente chega na sua casa e você pode falar assim para Deus: olha, pode ter comunhão com Deus e fala: Senhor, tu sabes, Senhor. Minha casa, Senhor, tu sabes, Senhor, aleluia. Você pode falar para o Senhor: tu sabes, aleluia, porque você sabe que é nas mãos de Deus que está todo poder, aleluia. E quantos de vocês já têm falado: tu sabes, Senhor? Ah, decanta laia. Tu sabes, tu está vendo, Senhor? Tu sabe aonde está o problema nessa casa, Senhor. Mas tem hora, irmão, que não precisa ter um Deus forte. Tem hora que precisa dos ossos que dá ouvido. E tem hora que não precisa de ossos que dá ouvido. Tem hora que não está precisando mais dos ossos, porque os ossos têm, os ossos dá ouvido. Na hora de falar em ordenança de Deus, os ossos vão viver. Tem hora que é nós, como profeta, que precisamos tomar a nossa porção e nos colocar como profeta. Qual é a área da sua vida que você precisa que Deus entre? Qual é a área material, espiritual, sentimental, saúde? Qual é a área que você precisa que Deus entra para realizar? E quem sabe você está dizendo: tu sabes, Senhor. E o Senhor está dizendo para você: coloque nome nelas agora, aleluia. Coloca nome nelas agora e começa a profetizar em nome do Senhor, aleluia. As coisas vão dar certo, vai acontecer, aleluia. E você vai ver as coisas acontecer, porque a palavra do Senhor não cai por terra, aleluia. Vocês estão entendendo? Quem sabe é a sua comunhão com Deus, aleluia. Quem sabe na comunhão com Deus você está já no choro da rolinha, um choro melancólico. Senhor, eu estou miserável, Senhor. Eu não tenho chance mais comigo, Senhor, porque o acusador da nossa vida, ele vem 24 horas querendo dizer que você está sujo, imundo, perante a presença do Senhor, aleluia. Mas nesta noite, aleluia, o Senhor manda profetizar sobre você nesta noite. Assim diz o Senhor dos exércitos: vai haver vida, vai haver purificação, aleluia. Porque o nome de Jesus está no jogo, aleluia. Oh, glória, aleluia. Quantas pessoas agora, irmão, estão com o coração endurecido? Estão com o coração endurecido, mas não é porque não acreditou, não, meu irmão. Preste bem atenção nessa palavra agora. Não é porque não acreditou, não. É porque já fez várias vezes e as coisas não fluíram do jeito que era para fluir. E agora o coração se tornou-se como um de pedra. Aleluia! E a palavra de Deus diz: não é minha palavra que me usa bem. Aleluia! Até coração de pedra, o Senhor tem a marreta para quebrar a pedra no seu coração, aleluia, nesta noite. Chorai, filho, canta lá, filho, na balaia, oh glória. Oh irmão, eu estou vendo prosperidade espiritual nesta noite, aleluia, para a vida da tua igreja, Jesus, aleluia. Eu estou vendo cura
Cura de carne, irmão. Milagre acontecendo através de você nesta noite. Aleluia. Oh, Riamacai, Suidecanta lá. Oh, aleluia. Estou vendo cura financeira por causa da sua ação com o Senhor Jesus. Por causa do espiritual, vai haver cura financeira sobre a sua vida. Por causa do espiritual. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vai mudar total. Só que tem esse negócio, ó. Preste atenção, preste atenção. Eu sou assim mesmo, né? Tem que ser desse meu jeito. Olhe bem, preste bem atenção, e eu vou fazer até nisso, porque o Espírito Santo me proporciona para fazer. E quem responsabiliza pela palavra é Deus, aleluia. Deus responsabiliza. Tem hora que você está insistindo, e as coisas não estão dando certo. E tem até alguém que te chama de teimoso. Ah, você é um teimoso. Você não para com desse jeito. Ô irmão, pode ficar despreocupado, que nesta noite o Senhor vai tirar coração de pedra e colocar coração de carne, aleluia. Vai haver mudança, aleluia, na sua casa, aleluia. O coração, aleluia, de pedra vai sair, e a partir de hoje o milagre vai brotar na sua casa, aleluia. E o milagre vai brotar, o nervo vai acontecer, o nervo é a estrutura. Senhor, como que isso vai acontecer? Como que eu posso ter vida? Senhor, eu tenho plano, não tenho dinheiro. O Senhor vai dar estrutura. O Senhor vai dar estrutura. Prepare-se. Agora, irmão, faça a sua parte. Quanto mais você fizer a sua parte, mais o Senhor derrama a bênção sobre você. Preste atenção. Quanto mais você busca por conhecimento, mais o Senhor te dá conhecimento. Não é conhecimento limitado, não é? A Bíblia diz que o pensamento de Deus não são os pensamentos dos homens. Você não entendeu? Você não entendeu? Preste atenção agora na parte administrativa da sua casa. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus é muito mais alto do que os dos homens. Você está entendendo? Olha, irmão, quando você busca conhecimento e sabedoria do alto, aí você começa a administrar os seus bens não com pensamento terreno. Você começa agora a administrar a sua casa com os pensamentos de Deus, aleluia, porque Deus vai te dar, porque você vai buscar. Ah, pastor, Deus vai me dar, eu vou deitar na minha rede e vou dizer, cantar aquele hino, eu quero trabalhar para meu Jesus. Não, irmão. Não é assim que Deus vai te dar, não. É você buscando. Quanto mais você buscar, sabe o que vai acontecer? Aí você daqui a pouco, você não sabe por que você está por cima e não por baixo. Por quê? A cabeça agora é Cristo. Aleluia. O pensamento agora é de Deus, aleluia. As coisas agora não fluem como você quer, agora vai fluir como o Senhor quer. Aí você busca conhecimento, o Senhor te dá sabedoria. Você busca conhecimento, o Senhor te dá sabedoria. Você busca conhecimento, o Senhor te dá sabedoria. Aí você começa a administrar na soma do céu. Interessante que na soma do céu tem hora que 1 mais 1 não dá 1. Ô irmão, tem um negócio estranho. Tem hora que a conta do céu parece que eu tiro para me ter mais. Eu começo a tirar menos de mim e me doar. Aí eu começo a ter mais. Quanto mais eu tiro, mais o Senhor me dá. Quanto mais eu penso nos meus irmãos, mais o Senhor manda a bênção para mim. Quanto mais eu penso na comunhão, mais o Senhor me abençoa. Aleluia. Quanto está entendendo a palavra de Deus essa noite? Já vou encerrar. Porém dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Tem crente que diz que eu ando cheio do Espírito Santo, mas ele não anda no estatuto de Deus. Ele não anda na direção do Espírito Santo. Ele faz somente o que ele quer. Nesta noite o Senhor tem fonte de sabedoria para você. Todo conhecimento. O Senhor tem cura para a sua vida espiritual,
material. Olhe bem, o Senhor vai te colocar em lugar de destaque. O Senhor vai te colocar em posições elevadas, como o Senhor fez com Israel. E Deus fez uma promessa por Israel, que Israel seria como um rebanho santificado. Irmão, você faz parte dos planos de Deus. Sua casa não vai ficar deserta. Sua casa não vai ficar sem alimento. Sua casa não vai ficar sem prosperidade. Preste atenção, eu não estou pregando a palavra de Deus. Depois você descorre o livro 36 do Ezequiel. Vai haver prosperidade sobre a sua casa. Por quê, irmão? Porque os planos de Deus começam a realizar sobre, aleluia, o seu povo, aleluia. Aí verdadeiramente, aleluia, Ele será o seu Deus e você vai ser povo dele. Quando eu ouço o seu estatuto e faço a sua vontade. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor nesta hora. Peço que os obreiros venham para frente. Diaconisas, diáconos, pastores. Pode ser que tenha área da sua vida que se encontra em declínio espiritual. Mas nesta noite, em nome de Jesus, aonde estiver um rebuliço, aonde tiver algo que aconteceu que te entristeceu, aonde que tiver algo que te machucou, algo que fez você desistir, não jogue fora essas experiências. Junta todas essas experiências e coloca no altar de Deus. E pode ter certeza, irmão, que tudo isso, pastor, mas isso vai me machucando, irmão. Jogue nos pés do Senhor agora. Para quê, pastor? Para que as manchas possam ser lavadas pelo sangue do Senhor Jesus. Que seus pecados possam ser perdoados pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Porque quantas das vezes nós ficamos presos no passado, nós ficamos presos em picuinhas e deixamos de viver o melhor de Deus. E esta noite eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Fiquemos de pé em nome de Jesus, aqueles que podem. Glória a Deus, nós vamos estar orando pelo pão. Ó Pai de poder e glória, aqui estamos, Senhor, nesta oportunidade, Senhor, juntamente com a tua igreja, Senhor. Senhor Jesus, aqui ministrando, Senhor, esta ceia, esse partir do pão. A tua palavra nos ensina que assim como aprendemos de Jesus, foi o que também nós estamos ensinando. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, aleluia. Jesus querido, venha fazer, Senhor, aleluia, a tua grande obra nesta vida, Senhor, trazendo saúde, trazendo força, trazendo vida, Senhor, espiritual, Senhor, para os teus filhos. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos já, Senhor, pela grande vitória da tua igreja, Pai. 121. Que eu recebi do Senhor também nos ensinou. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pode participar em memória do Senhor até que Ele venha. Meu Deus amado, Pai eterno, Senhor Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui agora, papai. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar quem vai, meu Deus amado, participar, tomar, meu Pai, desse tipo de uva, meu Pai, que está representando o seu sangue, meu Pai. Meu Deus, que possa, meu Pai, haver cura, renovo, batismo. Oh, Jesus, purifica de todo pecado. o Senhor, meu Pai, é quem nos faz, nos guia, meu Pai, te agradecemos, ó Pai, por podermos estar